Agora aqui algumas notas de rodapé em inglês. Como que você fala em inglês? A frase afirmativa, tem um carro lá fora. Você diz, there is a car outside. Esse aqui é um outro erro clássico de brasileiro que quer falar inglês. É falar have a car outside. Não é have, não. Aqui é there is, tá? Essa aqui é uma regra muito importante da gramática. E se fosse uma pergunta? Porque isso aqui é uma afirmação. E se fosse uma pergunta? Ficaria assim, ó. Is there a car outside? Porque no inglês, toda vez que você faz afirmação ou pergunta, a estrutura da frase tem que mudar, obrigatoriamente, tá? No português, olha aqui em cima, ó, você só muda a entonação. Tem um carro lá fora. Tem um carro lá fora? Em inglês, não, você muda a estrutura da frase. E se fossem dois carros, como que você fala em inglês se a frase é afirmativa? Tem dois carros lá fora. Você diz, there are two cars outside. Jamais use have aqui. E olha só, aqui em cima foi there is porque era singular. Aqui é there are porque é plural e presente. Se fosse aqui, ó, no passado, tinha dois carros lá fora, seria there was. E se aqui, ó, fosse no passado também, tinham dois carros lá fora, seria there were. E se fosse no futuro, haverá, terão dois carros lá fora, seria there will be, beleza? Olha só, e se aqui embaixo fosse uma pergunta, tem dois carros lá fora? Também inverte. Are there two cars outside? Beleza? Como que se diz a seguinte frase afirmativa? Você vai trabalhar. Afirmação em inglês. Você fala, you will work. E se fosse uma pergunta, como que ficaria? Tipo, você vai trabalhar? Ficaria assim, ó. Will you work? Mais uma vez, em inglês, sempre vai ter diferença na estrutura da frase em relação à pergunta ou à resposta. Outro erro comum, às vezes o cara mora nos Estados Unidos, é imigrante, vai falar com o chefe dele, né? Vai perguntar pro chefe, e aí, chefe, você vai trabalhar amanhã? Só que aí fala com a estrutura de afirmação, porque é brasileiro e tá acostumado, ó, a mudar só a entonação. Não tá acostumado a mudar a estrutura da frase. A pessoa vira pro chefe e fala assim, ó, will you work tomorrow? Que o americano escuta? Ele escuta o seguinte, você vai trabalhar amanhã, chefe? Você vai trabalhar amanhã. Fica até agressivo. Isso aqui é uma afirmação. Tem que mudar a estrutura, tá? É, will you work tomorrow, boss? Você vai trabalhar amanhã, chefinho? Sabe? Com educação, mas ó, tem que mudar a estrutura. Pro americano, é muito mais importante a estrutura do que a simples entonação. Isso aqui é coisa de brasileiro. Entonação. Americano é objetivo. É curto e grosso. Aqui, ó, a estrutura pra ele que importa mais. Não importa muito a entonação, beleza? Pronomes pessoais aqui, ó. I, you, he, she, it, you, we, they vão executar a ação do verbo. Esses de baixo aqui, ó, me, you, him, her, it, you, us, them, eles vão receber a ação do verbo. Por exemplo, aqui em cima, ó, I like her. Por que o I tá aqui na frente? Porque I, que sou eu, estou executando a ação do verbo. Her, porque o her veio daqui de baixo, olha só. Her, porque o her tá recebendo a ação do verbo. E se a gente inverter os papéis aqui, ó, se for ela que gosta de mim, she likes me. Perceba que o she aqui, ó, tá vindo de cima agora, porque ela tá aqui, ó, o her, ela tava recebendo a ação do verbo. Aqui, ó, é she, ela tá executando a ação do verbo, é ela que tá gostando de mim. E ó, aqui embaixo, eu não tô mais executando a ação do verbo, eu tô recebendo. Então é she likes me. Ó, aqui em cima eu usei o I, que tava aqui em cima. Aqui embaixo, eu tô usando o me, que tá aqui embaixo, porque aqui embaixo eu estou recebendo a ação do verbo. Agora, todos os pronomes interrogativos são aqueles pronomes que são usados para pergunta. What vem de what's your name, significa o que ou qual. What's your name significa qual é o seu nome. Where significa onde ou de onde. Por exemplo, where are you from? De onde você é. When significa quando. Why é porquê de pergunta. Because, porquê de resposta. O how, sozinho, significa como. Porém, dentro dessas duas expressões aqui, até outras expressões, ele muda totalmente o significado. How, sozinho, significa como. Mas how long pode ser quanto tempo ou qual distância, qual comprimento. How much significa quanto custa. O who significa quem. O whom, aqui embaixo, e o whose significam de quem. Which significa qual ou quais. Esses são os pronomes interrogativos. Agora, todos os pronomes demonstrativos são apenas dois. This, que significa isto, este, esta. E these eu nem conto, ele é o plural de this. Isso aqui é uma coisa só. This significa isto, este, esta, que você usa para distância próxima. E these é o plural de this, seria estes e esta. Olha a diferença na pronúncia. This, com som mais grave. This. E aqui, these, com som um pouco mais agudo e mais esticado, ó. This, these, this, these, this, these. E aqui embaixo é o outro, que é o that. That significa, tem dois significados em inglês.
Isso, esse, essa, para distância média, e aquilo, aquele, aquela, para distância longa. Isso aqui você só diferencia pelo contexto, tá? É assim que funciona em inglês. E o those, ele é o plural de that, beleza? That e those. Agora, todos os pronomes possessivos que indicam posse. Por exemplo, aqui nós temos my, your, his, her, its, our, your, their. Esses aqui, eles vão ficar sempre do lado de um substantivo. Por exemplo, car é carro, é um substantivo. Então, esses de cima aqui, ó, por exemplo, vão estar assim, ó, my car, meu carro. Esses de baixo aqui, ó, mine, yours, his, hers, its, ours, yours e theirs, eles são substantivos. Eles ficam sozinhos, eles substituem o substantivo. Por exemplo, aqui, ó, esse de cima, por exemplo, aqui o my, aqui embaixo no exemplo tá my car. Esse my tá do lado de car, que é um substantivo. Esse de baixo não, ele substitui tudo isso aqui, ó. Mine, ó, this car is mine. Ou this is my car. Isso aqui significa, este é o meu carro. This is my car. O this que eu acabei de ensinar ali em cima nos pronomes demonstrativos. E aqui embaixo, this car is mine. Este carro é meu. Olha só, aqui a diferença aqui tá mais nos pronomes. Aqui em cima, se eu quiser usar um pronome dessa primeira tabela, ele tem que estar do lado de um substantivo, my car. Se eu quiser substituir e deixar sozinho, só um pronome aqui sozinho, eu tenho que usar o pronome, esse pronome possessivo substantivo, que vai ser mine. Uma outra dica é você só ir se jogando no inglês. Falar, ouvir, assistir filme e seriado, porque isso aqui você pega na prática, tá? Não precisa nem decorar, não. Isso aqui é suave. Agora aqui uma tabela com todos os pronomes reflexivos. Nesse lado aqui vão estar os pronomes em inglês e nesse lado aqui a tradução deles em português. Myself é eu mesmo, a mim mesmo, si mesmo, né? Yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves. Olha aqui um exemplo aqui embaixo. Do it yourself significa faça isso você mesmo. Esses são todos os pronomes reflexivos.